Olá, povo amado, povo incrível, tudo bem com vocês? Hoje a gente está com uma empreendedora, uma empresária de muito sucesso. Ela hoje está no ramo da área da saúde, mas ela vai contar a história dela pra gente. Nós vamos ver que tivemos aí uma transição de carreira, tivemos mudança do empreendedorismo no ramo dela, e isso é muito legal porque nos inspira muito, né? Nos encoraja a mudar, a modificar, realmente a se jogar nos negócios, né? Nós estamos com a Jenny Garzon, né, Pamela? Sim, obrigada, Jane, por estar aqui. É um prazer, uma honra pra gente. E agora, já iniciando assim, a nossa rodada de perguntas, a gente está super curiosa para entender como foi o seu processo de vir para o Brasil e se você já havia empreendido antes na Venezuela, em outro país que você estava. Conta um pouquinho pra gente a sua história, né? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês, mulheres incríveis, duas mulheres incríveis. Bom, eu falo que a minha jornada empreendedora ela começou muito cedo e uma das minhas paixões é o que faz a gente realmente entender de que a nossa atitude ela pode mudar a nossa realidade. Eu nasci numa família muito pobre, com escassíssimos recursos. Minha mãe era analfabeta, ela era colombiana, fugiu das Farc. Meu pai era romeno, fugiu da Segunda Guerra Mundial. E na época a Venezuela era muito próspera. Então era muito comum ter muitos estrangeiros lá procurando o sonho dourado que existia lá. Tanto que por isso que essa beleza que se fala das mulheres venezuelanas, porque, olha, ela tem uma mistura que eu nunca vi. O Brasil também tem muita, mas lá é realmente assim, de toda a nacionalidade. Então, a minha mãe, por essa carência, chega um ponto, uma crise, né? Falta de emprego, enfim, começou a faltar comida em casa. Eu nunca passei fome, mas esse momento de só ter arroz para comer, e eu ver ela chorando, para mim foi o gás de eu entender o que eu posso fazer para mudar a minha realidade. Eu entendia que com dinheiro resolvia o problema, né? Então, eu era loucamente apaixonada pela minha mãe. Era assim, uma relação muito assim, de paixão. Me lembra a relação minha e meu filho. Então, eu falei, não, eu faço de tudo para não ver a minha mãe chorar. Então, não começou por aquilo de que eu quero vencer, eu quero sair de aqui. Não, eu só queria colocar... Primeiro que minha mãe parasse de chorar. E para ela parar de chorar era colocar comida. Então, vamos resolver. Então, ela era costureira. A gente tinha em casa bastantes materiais, né? Aí, comecei a fazer elástico de cabelo com umas bonequinhas. E analisei. Foi minha primeira análise de mercados, né? Falei, o que eu posso vender? O mercado daqui da favela, um pior que o outro. Então, eu tinha escola. Eu estudava numa escola que era privada, de freiras, com uma bolsa de estudos. Então, lá as meninas, a maioria, tinha um nível muito melhor do que o meu. Todo mundo de carro, todo mundo bonitinho, tudo tinha bastante uniforme, era outra realidade. Então eu falei, bom, como eu era nerd, eu sempre tirava notas boas e tal, eu tinha um destaque entre as melhores. Então eu tinha autoridade no meu mercado, que eu acho que isso é importante. É importante. Para poder vender. Então fui lá e fiz esse meu primeiro mercado, a geração do recurso, e aí nunca mais parei. Acho que depois que você percebe que com tua atitude e com a venda, né? Porque para mim, a alma de toda a minha história é a venda. Então, com a venda, consegui trazer dinheiro para minha casa, eu nunca mais parei. Aí eu vendia de tudo. Nunca mais parei. E foi assim que eu comecei. E para o Brasil, como que foi a sua vinda para cá? Então, eu era extremamente patriota. Era uma das pessoas que, se você falasse comigo, eu falava, eu nunca vou deixar a Venezuela. Eu tinha essa certeza. Mas o país começou a mudar. Então, ele realmente era um país muito próspero, mas a política começou a usar essas riquezas, a abusar dessas riquezas, num nível que já não se sustentava mais. Então, começou uma crise política muito grande. Eu não tinha uma decisão de que eu vou sair do Brasil, da Venezuela, mas
eu me formei como engenheira industrial na PUC. E na época, ainda na faculdade, também tinha boas notas, me destacava. A Black & Decker me contratou para ir trabalhar na North Carolina. Então, fui para lá, fiquei um tempo. Quando voltei para a Venezuela, o que já tinha começado a estressar estava piorando. Mas foi muito tênue. A crise política ela começou assim, muito disfarçada, né? A gente não sentia muito. Aí, voltei para a Venezuela, fiquei ainda avaliando, falei, será que eu saio do país? Será que não saio? E aí, eu trabalhei uma época, quando voltei, comecei a trabalhar na PDVSA, que é como se fosse a Petrobras aqui. E estando lá, houve uma mudança na presidência da PDVSA. Imagina um país monoprodutor. A gente não produz hoje nada. Na época, também não se produzia nada, só petróleo, basicamente. Uma que outra montadora, mas inexpressiva. A nossa economia era monoprodutora. Então, o presidente da PDVSA, culturalmente, na Venezuela, era o cara. Era uma pessoa que realmente tinha uma capacidade inquestionável para estar no cargo. E, pela primeira vez, um presidente politizou esse cargo. E ele mexeu com a alma, com o coração, com a coluna vertebral do país. Aí o povo foi para as ruas. E eu junto, né, sempre na faculdade, fui líder estudantil, sempre fui bem ativa. Fomos e levamos 1 milhão de assinaturas, totalmente pacífico. E nesse caminho houve um massacre. Eu vi pessoas morrendo, assim, feridas. Foi uma situação muito chocante. E eu tive a inteligência de, naquele momento, perceber que o país já não tinha mais volta. Então, comecei a movimentação, a ir vendendo as minhas coisas, tudo que eu tinha conquistado. E aceitei uma proposta para morar na Colômbia, como empresa de cobre. Então, já comecei a tirar meu dinheiro de lá, mas eu não tinha decidido pelo Brasil. E lá na Colômbia, conheci, né, quem é hoje o pai do meu filho mais velho, meu primeiro marido. E aí, comecei esse namoro, eu voltei para a Venezuela e fiquei avaliando, eu vou sair, não vou... Como ainda não estava aquela crise Declarada, né? Declarada, todo mundo ficava lá. Porque é muito difícil você sair de um país, você tomar a decisão de vender, quando você já tem propriedades, você já tem tua vida estruturada e fala, vou recomeçar tudo. É diferente quando você vai fazer um intercâmbio, você fala, um ano sabático, vou estudar. Sim, com certeza. É totalmente diferente. Então, não era uma clareza a minha decisão, mas aí eu tomei a decisão. E graças a Deus que saí, porque o que eu não vendi até então, em um período de 1 ano, virou literalmente água. O meu dinheiro virou água. A moeda desvalorizou vezes 9 mil num ano. É um número chocante. E aí eu vim para no Brasil, me apaixonei pelo Brasil e aqui recomecei a minha vida de novo. Que legal. Que bom que você veio, Jane. Ainda bem. Graças a Deus. Poxa, a gente percebe que você enfrentou muitos desafios, né? Quando você fala do seu país, é lógico, deve ser uma dor imensa você mudar do seu país nessas circunstâncias que você teve que tomar essa decisão. Sim. E aí a gente percebe que você realmente ali, mesmo com tudo isso que você falou, você é uma mulher que enfrenta desafios, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí nessa tua mudança, na tua vinda e para você empreender no Brasil? Primeiro que eu vinha de um país de 25 milhões de habitantes, então tudo tem seus dois lados, o bom e o ruim, né? Sim. Um mercado muito pequeno, mas um mercado onde você circula mais fácil, um mercado mais atrasado, então eu costumo dizer que onde falta, onde está o ouro, realmente o atraso, ele traz bênção, é você enxergar a oportunidade. Então é um país que eu sou a prova viva do sonho americano na Venezuela, porque eu comecei com 7 anos, essa história que eu contei para vocês, mas com 20 já estava de carro zero, bacana. 21 estava de carro importado, meu apartamento, comprei metade da fábrica onde eu comecei a trabalhar com 14. Então, se você fizesse sua lição de casa na Venezuela, você prosperava muito rápido. Olha só. Muito rápido, era muito próspero. Quando eu chego no Brasil, aí outro desafio. Aí, o que é muito bom é a escala brasileira, que é incrível. É verdade. O primeiro grande negócio que eu fiz, que eu senti a escala brasileira, aí que eu decidi que eu ia ficar aqui. É aqui mesmo, meu lugar. É o lugar que eu vou empreender. Exato, porque até então eu falei, será que eu vou para os Estados Unidos? Quando eu fiz o primeiro negócio, eu falei, não, eu tenho certeza que eu vou ficar aqui. Porque é muito bom, isso são números, né, de continentes. Então o Brasil tem essa vantagem. Agora,
tem realmente uma dificuldade. Eu acho que quando entendi a questão tributária, a questão como negócio, você tem vários desafios que na Venezuela você não tem. Era tudo mais informal, mais simples, digamos, né? E eu acho que o Brasil é desafiador para muitos. Sim. Quantas multinacionais não saem do Brasil por tantas dificuldades, desafios? Eu não gosto da palavra dificuldade nem problema, mas realmente é desafiador. E eu senti isso também. Eu acho que, assim, como pessoa, quando eu cheguei, eu senti muito choque cultural. Bastante, mesmo. Muito. Porque a gente está do lado, mas é totalmente diferente. E eu cheguei e eu senti, acho que São Paulo também. Né? Cheguei em São Paulo, se eu tivesse chegado no Nordeste, talvez teria me sentido mais próxima. Mas São Paulo eu senti bastante choque, assim, bastante só trabalho, não é tão assim, como eu vejo que o Brasil como um todo, um país assim muito acolhedor. Né? Mas São Paulo está todo mundo correndo atrás e muito focado em negócios. Então senti um pouco essa dificuldade. Mas eu acredito que uns 3, 4 anos eu me acostumei. Fora a língua, né? Que quando eu cheguei, eu confundi sotaque com shiitake. E eu vivia confundindo. No final, pero que sim, pero que não. Em que cidade que você morava lá na Venezuela? Em Caracas. Caracas. Legal. Tá. Mas nasci no interior, que chama Los Teques. Uma cidadezinha pequena. Era uma cidade pequena. Legal, Jenny, muito bom. E a gente viu que a sua veia empreendedora é desde pequena mesmo, e depois você trabalhou na área de autopeças, na área de cosméticos, e agora você está atuando mesmo focada na área da saúde. Sim. Conta um pouco pra gente como é esse seu trabalho na área da saúde, sobre os laboratórios e tudo mais que você puder aí dar de spoiler. Claro, sim. Bom, imagina, assim, quando eu comecei a empreender, aquilo que eu falei para vocês, eu comecei a ganhar dinheiro e nunca mais parei. Só que eu sempre era muito focada no dinheiro. Meu pai era judeu, acho que deve ter alguma questão genética ali. Mas, imagina, com certeza, né? A minha faculdade eu escolhi porque eu fui ver qual era o maior salário da época. Pra você ter noção de como ligava, era só dinheiro. Então, ao longo do caminho, eu sempre tive muito envolvimento social, eu sempre queria ajudar as mulheres. Eu entendia que, assim, que talvez, paralelo ao meu trabalho, eu poderia ajudar as mulheres. Então, eu não focava muito nessa questão do que eu sentia, do que eu gostava, era mais oportunidades de negócios. Então, entrei primeiro no mercado de borrachas, porque eu era vendedora de autopeças de borracha, fui crescendo no negócio. Aí entrei nesse mercado, depois entrei na PDVSA porque era a única grande empresa da Venezuela, caí no mundo do petróleo. Depois eu vim para o Brasil e falei, bom, eu era apaixonada por maquiagem, ainda eu sou, mas também tinha uma questão cultural. Eu participei de alguns concursos de beleza, então tinha muito conhecimento de maquiagem. E no Brasil não era comum. O bonito no Brasil da época era estar de cara lavada. Então, eu enxerguei um mercado, mas eu estava muito para frente. Eu acho que o Brasil, nesses últimos quase 20 anos, chegou ao nível que era a Venezuela na época dos cosméticos. Interessante isso, né? Nossa, muito. A gente não tem essa ideia, né? Não vive sem essa maquiagem. Nossa, vida, pelo amor né, de Deus, gente? não tá sem corretivo. Mas é verdade mesmo isso que ela tá falando. Né? Nada. Era crescimento. E a gente lembra das venezuelanas, a gente lembra mesmo de um rosto com mais maquiagem, mais trabalhado, né? É verdade. Sim. Então, assim, eu cheguei e falei, bom, eu acho que o mercado falta muita coisa de maquiagem, eu vou entrar nesse mercado. E é uma coisa que eu amo, que eu tenho paixão. Então, vou fazer isso. Eu entrei no mercado dos cosméticos. Eu tinha muita expertise na área química, pela minha formação, minha formação e a escola mesmo, estando à frente de chão de fábrica de produtos químicos. E aí falei, bom, então vou entrar nisso, eu vou entendendo como funciona o mercado. Aí investi numa primeira franquia da Contei Uma Grama, que foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, porque, enfim, eu acho que você vir para um país do zero, você não conhece bem a língua, você investe o dinheiro numa franquia porque você sente mais seguro no investimento. Mas foi muito desafiador. Mas eu entrei no mercado dos cosméticos e era uma paixão. Indiretamente, trabalhava com a saúde mental das mulheres também. Sim, porque com certeza.
mexia tanto a autoestima, as mulheres choravam, nunca tinham visto contorno facial, nunca, não existia no Brasil, não existia. Então era assim, uau, nossa, iluminadores, não se usava iluminadores, então quando a mulher via, era muito bonito. E aí eu fiquei bem nichadinha nessa área por 15 anos, depois ampliei para a área de perfumes, perfumaria, me formei na França como perfumista, depois comecei a desenvolver produtos para várias marcas e lancei minha marca no fim desse trajeto todo, que foi incrível, foi com venda direta, e eu descobri uma outra paixão, que era a venda direta, e era a possibilidade de você oferecer para essas pessoas mudarem de vida através, né, de um recurso que só dependia dela. A venda direta te dá o limite que você quer, né? E aí a gente tinha treinamentos, formação das pessoas, todo dia tínhamos palestra, cursos, para tornar uma pessoa comum num grande vendedor. Ela teria que fazer a venda em menos de 1 minuto. Então era assim, um processo muito bonito de crescimento pessoal das pessoas. A empresa começou a crescer muito, foi muito bom. Mas também cresci muito rápido, e os desafios do Brasil era Maranhão, era Paraná, era Santa Catarina, e era Centro-Oeste, era a geografia do Brasil, e tudo precisava da minha figura, era eu, né, que inspirava essas mulheres, essas pessoas. E acabou que no fim eu decidi, falei, não estou conseguindo gerir tudo isso, e tomei a decisão de dar uma mudança na empresa, porque era muito venda direta, era muito físico, shoppings, lojas, quiosques em supermercados, então tinha muito da presença física nesse crescimento. E eu falei, eu quero ir um pouquinho mais para o digital, e-commerce, ver se eu conseguia fazer essa migração. E aí, nesse tempo que eu tinha dado uma pausa para fazer essa transição, veio a pandemia. Aí na pandemia foi o momento que nada acontece por acaso. Eu sempre trabalhei por negócios, querendo ajudar pessoas, mas eu sempre via de longe aquele tal do propósito. Eu sempre falava, o tal do propósito. As pessoas falam do propósito. Será que é esse tal do propósito, né? Eu sempre falava, mas o que é esse tal de propósito? Gente, negócios, você tendo um negócio, você gera empregos. Gerando empregos, você está cumprindo o propósito. Você está ajudando as pessoas, né? Era como eu enxergava. Então, quando veio, assim, eu acho que a conexão com a minha infância, quando você não tem nada, mas você tem saúde, você tem tudo. É verdade. Quando a minha mãe ficou doente, que era, imagina, tinha 47 anos, e eu só tinha ela. Então, quando eu passei a fase da doença, para mim foi realmente um divisor de águas. Você fala, gente, a saúde tem que voltar, a saúde é o primário. Eu tive essa vivência tão forte que eu acho que a pandemia aflorou isso que já estava guardado. Mas eu acho que o propósito te encontra também quando você está pronto. Com certeza. Quando você está pronto para encontrá-lo, e tem a mãozinha de Deus ali, com certeza. Aí eu comecei na pandemia, vendo essa necessidade, tantos idosos morrendo. E eu falei, gente, estava em pausa na minha carreira com cosméticos. Falei, é um momento propício. Aí fiz um primeiro trabalho social com idosos em Brasilândia. E aí despertou, começou esse sentimento em mim. Falei, eu acho que é por aqui que quero me envolver com a saúde. E aí foi... Tomar água, porque é muita história. É bom de ouvir, né? A gente Sem nem pisca. E aí fui me envolvendo, fui entendendo melhor esse mercado, vendo como é que eu poderia entrar. E aí acabei fazendo umas aquisições na área de laboratório e me trouxe até aqui. Que legal. Então, é muito forte o que vem acontecendo, porque hoje eu entendo que o propósito, né? Com certeza, foi uma preparação para você chegar até a área da saúde, né? Para você ter essa visão mesmo. Sim. Então, hoje você tem os laboratórios. Sim. Hoje nós estamos encerrei minha participação ativa nos outros negócios. Hoje eu estou somente na Pink Lab, que é um laboratório para mulheres. Lá, Como que é o nome do laboratório? Pink Lab. Pink Lab, anotem. Vocês falam Lab também. Sim, Por que você fala Lab, Lab? Bom, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Pink é o laboratório de mulheres. E é um laboratório que ele foi criado, ele surgiu exatamente da minha dor.
de não ter podido salvar a minha mãe, de não ter uma ferramenta que pudesse salvar a minha mãe. Então, a gente tem um foco, o primeiro produto, que é o lançamento inicial, na saúde da mulher. A gente entende que a vergonha é o que mata. É verdade. A vergonha. Quando eu falo isso, a pessoa fala, mas como assim? Gente, nós estamos aqui 3 mulheres. Não, é Se eu verdade. pedir para levantar a mão, quem de nós se pouparia, se pudesse, de fazer o Papa Nicolau? Acho que as 3 levantamos com a mão. certeza. Sim, sim. Não há mulher que fale, não, Papa Nicolau Maravilhoso. tá tudo bem. Ai, Adoro. Adoro. Cada Eu 15 vou antes dias do tô indo lá. Olha, Antes do vencimento eu deixo lá. vencer pra não ir. Não, minha irmã que me lembra e fala, olha, você já tá na época que a minha irmã também foi da área da saúde e ela pega no meu pé, mas realmente. Não, e é chato, é incômodo, né? Ah, é. É vergonhoso, gente. É humilhante. Além de que dói, umas dói menos. Depende. outras Não mais. é legal, né? Não é. Desconfortável. Não. Antes Horrível. importante. O Alex Monteiro, se você tá assistindo, isso é pra você. Ele me pediu pra... Descreve o exame do Papa Nicolau. Mentira. No podcast. Eu falei, sério que você quer que eu descreva? Eu quero. Poxa vida, meu Deus, eu descrevendo já tava com vergonha. Com certeza. Porque nós passamos por isso, É isso. Não. né? A Então, Pamela já ficou com vergonha. com certeza, nem vou falar aqui. Não, pior que- não, uma coisa assim, ó, pequena. E isso é uma coisa mesmo chata pra mulher. Eu acho que a gente sente isso, porque às vezes eu vou em algum laboratório pra fazer e eu fico só pensando assim, não seja homem, não seja homem, não seja homem, não seja homem. Aí entra o homem, aí você vai olhando pra todos Não, os eu adorei lados. que a Pamela falou isso, porque eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu não, eu já, pode ser qual for o exame, principalmente esse, eu sempre marco com mulher. Ai, eu E fico já muito aconteceu, envergonhada. de eu chegar no laboratório, a doutora Fabiana não veio hoje, o doutor Nossa. fulano tá aí. Não vou fazer. Não, mas, ele já trabalha na equipe dela faz... Não, mas eu não vou. Não é, porque é desconfortável, Ai, né? não, é muito vergonhoso. É muito, gente. E aí você sentindo a nossa dor. Ai, que bom. Lógico, porque é aquela história, não sabia que era impossível, falei, fez. Gente, a minha cabeça como engenheira industrial, ela acabou sendo ótima na área da saúde, porque meu raciocínio, ele é de produção, de linha de Sim. produção. Então, não tem uma série de coisas que, claro, que o que eu quero fazer, o que dá para fazer. Sim. Principalmente pela Anvisa. A Anvisa é um órgão regulador que ele é referência a nível mundial. Sim. Então, a FDA, a UEA, se espelham na Anvisa, Olha isso. porque realmente lá é a mais exigente de todas. Então, se você quer fazer uma coisa, não dá para fazer. Só que, olha que incrível, a pandemia, ela deu um salto quântico na análise genética. Ela Olha. foi um propulsor por causa do PCR. O PCR, que era o único exame que ele permitia realmente diagnosticar com clareza se era o coronavírus ou não, o SARS-CoV-2 ou não, era só o PCR, e ele é genético. Então, Olha. O que aconteceu a nível mundial? As fábricas tiveram que produzir muito mais, desenvolver reagentes, desenvolver mecanismos para dar velocidade. E nós estamos colhendo hoje todo esse benefício que veio da pandemia. Então, por que não pegar todo esse benefício para a gente fazer uma análise que conseguiria prever o câncer do colo do útero 10 anos na frente? Nossa. O que o Papa Nicolau faz, gente? Ele só vê se há uma escamação ou não. Tá. Se há escamação, aí vai se avaliar. Opa, por que está essa escamação? Mas o que causa escamação, os precursores da escamação, eles já estão monitorados. Já sabemos o genotipo deles. Então, olha o raciocínio básico. Poxa, peraí, mas se eu tenho que passar por esse constrangimento para diagnosticar uma escamação e eu tenho um tipo de análise que eu posso fazer sem dor, sem que ninguém Olha, que me fantástico. veja sozinha em casa, eu coleto minha amostra, meu material biológico, e o laboratório consegue analisar e consegue me falar se eu tô com os genotipos, os HPVs que vão causar essa escamação, por que eu não faço? É óbvio. Gente, então Ele calma. ele é tudo. antes. É isso que eu tô falando assim. Ele consegue detectar, então, antes daquele exame, que é um pouco mais invasivo, óbvio. Mas né? tem que fazer o Papa Nicolau ou agora com esse exame já... São dois. É polêmico isso, né? Porque, por exemplo, só para encerrar aqui o assunto. Tá. do A gente tempo. já se Aham, empolgou, gente. Ele é incrível. O assunto do tempo. O
nosso exame, ele consegue prever até com 10 anos na frente de acontecer uma escamação. Gente. Então, vamos supor. Ah, então ele é anterior. Nossa, que máximo. Muito. Entende? Gente. E ele é binário. Ele vai me dizer sim, não. Pronto. Não, deu não. Aí entra a questão do tempo. Na Europa, o protocolo qual é? Mas isso é consenso da Europa. Deu negativo o exame do HPV? Eles não- 5 anos depois faz o Papa Nicolau. Ai, que tudo, Nossa, mas- gente. Mas, Jenny, você sabe que eu fico um pouco chocada com a Europa? Eu não tenho conhecimento na área da saúde, não tenho ninguém de médica, assim, mas assim, eu já ouvi de alguns profissionais da área da saúde moram na Europa, que são europeus e tudo mais, que eles falaram assim, nossa, agora aqui na Europa tá muito brasileiro. E como vocês brasileiros gostam de pedir exame, né? Vocês amam fazer um exame. Daí eu falei, não, lógico que a gente gosta de fazer exame, prevenção, né? A gente quer saber. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim pra mim, é que aqui a gente não pede, porque se vocês descobrirem alguma coisa, vocês vão ficar mal, a gente vai ter que ficar dando mais coisa pra vocês. Eu falei, meu Nossa, pai, valeu. valeu mesmo, né? Que diferente isso, né? Mas há no quesito realmente genético, como a gente está. E entram outras variáveis, né? Então a gente está falando um cenário ideal. Qual é o cenário ideal? O HPV, ele só é contraído sexualmente, com contato sexual. Então vamos supor um cenário monitorado. Eu tenho um casal onde não há 3 anos, não há pular de cerca, como falando no Brasil. Estava tentando uma Palavra. Esse exame descobre Tá tudo. bonitinho, né? Mas vamos supor, esse cenário controlado, legal, Tá. pode ficar, assim, há uma controvérsia no Brasil. Na Europa, o protocolo é 5 anos. Mas, mulher solteira, que não é o Aí já- caso, que aconteceu uma troca, aí foge desse protocolo. Então, realmente, ele é polêmico. O que se sabe que é um consenso, um denominador comum mundial, de que os 3 anos são válidos. Ele entra dentro do protocolo da Anvisa. Anvisa, qual é o protocolo da Anvisa? Inclusive para o Papa Nicolau. Se faz 2 anos, se o Papa Nicolau deu negativo, ele te dá uma pausa de mais 2 anos sem fazer. Agora, isso é o protocolo da Anvisa. Então, a gente está amparado dentro da lei, digamos, do que a Anvisa sugere. Tá. O que na realidade acontece? Pode ser que ative um câncer no meio desses 2 anos e deu Ah, negativo nesses sim, 2, porque ele entendi. soube a escamação, ele soube a ferida. Ah, entendi. Tá. O nosso exame não, o nosso exame já previne. Ó, você está aqui, deu positivo para um genotipo de alto risco de câncer, opa. Aí você tem que tomar uma medida. Entendi. Nenhum lugar tem isso, então. Não, o exame ele existe. É Ah, como eu costumo comparar com o hemograma. Vamos supor, o hemograma hoje existe. Eu não criei hemograma. O que criei foi uma forma de você coletar hemograma na sua casa, sem dor, Ah, tá bom. sozinha. Pronto. Entendi. Ah, entendi. Mas dessa forma, dessa coleta, ele não existe. Não né? existe. É único. Nós somos os único. primeiros no Brasil. Foi desenvolvido por nós Nossa, e estamos fazendo o gente, lançamento. maravilha. Nossa, e está que vindo um incrível. outro mais incrível ainda. Mas você não posso falar. Ah, ela vai voltar outro dia pra nos contar esse outro maravilhoso. Não, né? e as ginecologistas Maravilhoso. já tem que anotar a Pink Lab, né? Sim, porque sabe. Sim, porque eles vão. Porque a gente quer agora que peçam esse É, exame. inclusive Não quando é? a Jenny começar poder falar do outro, a gente pode marcar junto com uma ginecologista, você vem, Sim, a gente remarca, né, Legal. Pamela? Porque assim, é uma informação muito interessante, muito importante, e que a gente precisa divulgar o máximo possível, porque a gente está falando de uma realidade, que a gente estava falando aqui, porque a gente se sente incômodo, a gente se sente com vergonha, mas a gente precisa pensar numa realidade além, né? Eu sou nordestina, então quando a gente pensa, eu sou do sertão, eu brinco que eu sou do sul do sertão, porque eu sou do sul, não é do sul do sertão. Então assim, eu sou do sertão. Então assim, para que a gente consiga lá, para aquelas mulheres, uma consulta médica com e que ela vá até a certeza. cidade. Fora porque- de cogitação. Exato, assim, então assim, existe também, se a gente pensar a nível Brasil, existe uma dificuldade em ir, em se conseguir a consulta, e quando a gente tem esse exame que as pessoas podem fazer em casa, realmente traz, além do conforto, traz uma prevenção para a saúde muito grande, né? Muito. A gente tem do nosso lado uma ginecologista que ela é uma grande, grande lutadora pela erradicação do câncer do colo do útero. E a gente fez um trabalho no Amazonas, comandado por ela que desenvolveu. E olha que chocante. Lá, os índios, eles não permitem que as mulheres vão no médico, porque esse exame, pelo
o Papa Nicolau, do jeito que ele é feito, o índio não permite. Que a mulher vai, Olha que exponha, interessante. e tá. Ainda tem um respeito ainda cultural, né, querendo ou não. Então ela não vai. Aí essas mulheres ficam totalmente desamparadas. Elas chegam apodrecendo literalmente. Gente do Não, céu. elas morrem, já apodreceu todo o corpo sem sequer ter tido diagnóstico. Fora isso, existem vários outros mercados, assim que a gente acabou entendendo como é importante isso. Mulher evangélica, cristã, mulheres Sim, mais com religiosas, certeza. elas não fazem. 70% está com o exame em atraso. A média Brasil é 50% está com o Papa Nicolau em atraso. Os números são chocantes. Gente, Por quê? Pela Chocante. vergonha. Por isso que eu comecei falando, a vergonha é o que Caraca. mata. Sim, É a vergonha. sim. Porque, gente, todas sentimos vergonha de fazer o Papa Nicolau. Então, Sim. por que eu não posso ter um aliado? Nossa, maravilhoso isso. você Nossa, eu tô sozinha- chocada. Tem ainda uma além de tudo, né, essa tecnologia e tudo mais que você tá trazendo, ainda tem uma função social muito grande. muito Então, grande. parabéns, Porque porque quando a gente pensa nessas Obrigada. vertentes, né, Pamela, Nossa. da questão social, da questão Sim. cultural, de Nossa, várias outras gente, questões, muita porque coisa. o nosso Brasil é imenso, é enorme, né? Então é surreal. Sim. É por isso que quando eu entendi, quando eu vi o produto, olhei para ele e falei, Nossa. é essa a minha causa. Porque a minha mãe morreu por ela não ter Porque tido tem- acesso à saúde. Por 3 anos, ela passou 3 anos sem fazer o Papa Nicolau. Então, quando a gente fala, quando uma mãe morre vítima do câncer do colo do útero, é uma morte desnecessária. Com certeza. É uma vida, uma criança que a história dela vai ser totalmente reescrita da forma que não deveria ter sido. Quando a gente fala de outros cânceres que realmente foge do controle, que realmente não tem como você Detectar, né, com tempo, às vezes. tanto tempo pela Aham. frente, você fala, bom, aí é destino, mas isso aqui não é mais destino, realmente uma morte totalmente desnecessária. Quando morre uma mãe, o que mais afeta são as gerações. Eu só Você testemunha sabe, né? disso. Eu sei É. disso. Então, até esse post que eu fiz no final de semana, no Dia das Mães, porque você tem tudo quando você tem saúde, tem uma casinha, mesmo na pobreza. Quando tua mãe se vai embora, que você não tem nada, você fica verdade. totalmente vulnerável. Então, a nossa causa é essa, né? Sim. Que a gente evite o maior número de mortes possíveis, e são as mulheres mais carentes, né? E eu tava aqui pensando, né, Jenny, você chegou no Brasil, você empreendeu em outras áreas, você foi para a área do ramo dos cosméticos, chegou na pandemia, e aí, obviamente, você já tinha a bagagem de empreendedor, isso é um fato, mas foi o seu olhar que trouxe realmente a tua experiência, inclusive de vida com a tua mãe, que trouxe esse teu olhar e que tem muito a ver com o seu propósito, né? Essas conexões é gostoso de fazer, né? Sim. Que bom, parabéns. E eu sou corajosa até demais. Então, isso sempre é uma característica minha. Tanto que eu percebo que, por isso, aquela história, eu não sei que é impossível, porque da onde eu saí, das condições que eu saí, recomecei tantas vezes. Então, acho que essa força a gente sempre tem que ter, né? Que é sobrenatural, que é a obstinação, que a gente chama. É realmente ser resiliente, você ser obstinado e ter essa força. E a maturidade também vai equilibrando as coisas, né? A gente tem toda essa força, mas também tem que fazer toda a parte de gestão, deixar as coisas em pé. Sim. Tem o lado visionário e o lado de negócios realista, né? E esse negócio, quando a gente percebeu que realmente era uma dor tão comum, tão grande, com tanta falta, a gente decidiu, bom, é isso. Por isso que eu abri mão do resto e hoje eu estou somente focada na Pink Lab. Bacana. E você falando que deixou. Hoje você está voltado só para Pink Lab. Durante a pandemia, todos os empresários, os empreendedores e como a população inteira foram desafios atrás de desafios, né? Então todo mundo realmente precisou se desafiar e saiu modificado, a grande maioria das pessoas depois da pandemia. Como foi para vocês nos negócios na área da saúde, no geral, durante a pandemia? Foi terrível, porque a gente dependia 100% de um tipo de negócio que travou por causa das cirurgias seletivas. Então, a pandemia, as pessoas falam,
nossa, a pandemia foi muito bom para quem estava na área da saúde. Sim. Depende. Depende, é verdade. Depende. Eu acho que até hoje, melhor exemplo, a gente está vivendo o resquício da pandemia, o resto da pandemia, né? O finzinho Sim. do cometa. Porque você vê as grandes operadoras de convênio, hoje está uma crise, porque seguraram, muitas empresas se viram afetadas. Então, foi extremamente desafiador. Mas eu sempre tive um olhar para enxergar produtos novos, para ver novas oportunidades. E um fator que eu acho que é determinante, eu nunca tive vergonha. Claro que, para mim, imagina uma migração. Todo mundo me conhecia da área dos perfumes, maquiagem. Essa era a minha área. Quando eu comecei a migrar para a saúde, o pessoal ficou... Havia uma cobrança. E existe uma cobrança, e até principalmente da gente, né? Claro. Será que eu estou fazendo certo? Eu só sei fazer perfumes, maquiagens, eu não sei fazer outra coisa, eu sou engenheira industrial, como é que eu vou migrar para essa área? Mas acho que o principal, se você enxerga uma oportunidade, ter essa coragem e não ter vergonha, porque trabalhar e você abrir um novo negócio, abrir uma batalha, não sei, qual a vergonha você migrar? Eu percebo isso muito, muitas pessoas, e eu passei por ela, tanto que se você entra no meu Instagram, eu mantenho as coisas dos cosméticos, fazem parte da minha jornada, né? Mas o principal foi realmente a resiliência, me refazer, aprender, mergulhar. Até hoje estudo pra caramba, porque são áreas novas que você tem desafios, claro, maiores do que aquela que você domina. Mas tem que ter força e vontade de acreditar em você. Eu acreditava cegamente que ia dar certo, e acredito cegamente. Então eu consigo até enxergar as mulheres que vão ser detectadas, atendidas, que a gente vai conseguir detectar o câncer precocemente, que ela vai identificar o marcador, o genotipo do vírus antes de ele aparecer os sintomas. É isso. Que isso vai ser um diferencial na vida dessas famílias, né? Quantos filhos poderão estar com as suas mães, quantas mulheres poderão ser mães, enfim. Se a gente parar para pensar, é uma consequência do bem absurda, né? Sim, e eu consigo ver isso, assim, quantas... eu quero no futuro conseguir até enumerar quantas crianças não ficaram órfãs por causa do Pink Lab. Essa é a minha causa. Quantos eu consegui salvar para que essas crianças não passem pelo que eu passei. Tanto que dentro do projeto a gente tem a Pink House, que em breve está em funcionamento, que é uma casa totalmente filantrópica, que vai ser mantida por nós, para a gente receber crianças que perderam sua mãe e que era o único cuidador, como era meu caso. Ou seja, que não tinha pai, não tinha avó, que viraram totalmente órfãos, para a gente poder receber essas crianças e ajudá-las a terem um futuro digno, com educação, com saúde. Parabéns. Jane, a gente já percebe que você teve vários recomeços na sua vida, fez uma transição, querendo ou não, em meio à pandemia. Então, você é uma mulher corajosa, é uma mulher resiliente, curiosa, né? Como você fala. Mas na sua visão como empreendedor, quais habilidades você acha que é fundamental para um empreendedor? Olha, hoje, eu olhando para trás a minha jornada com todos os erros, né? Que os erros, para mim, são a maior escola, né? Para todos, eu acho. Eu acho que é entender qual é o meu real talento. Isso. Meu real talento. Em que área eu sou excepcional? Foi no momento que eu decidi focar na minha área que eu sou excepcional, que tudo começou a ter um salto excepcional. Que coisa. Porque quando você cuida de outras áreas que você não é excepcional, você faz tudo mais ou menos. É verdade. E você fica focado em áreas que te deixam desconfortável, que você não faz com excelência. Então, você não consegue dar um resultado excelente. Tão importante quanto você identificar no que você é excepcional, é ter no time outros excepcionais, cada um na sua área. E você saber enxergar esses talentos e colocá-los juntos de você. E ter a humildade de que cada um vai mandar no seu quadrado, você não vai intervir. É verdade. É desafiador, porque eu sempre fui empreendedora, então estava acostumada a eu me mandar sozinha, eu decidi por tudo sozinha. Não, a dona, 100%, então todas as áreas eu decidia. E hoje eu respeito muito.
qual que é a área que eu decido 100% que é a Sim. minha. Até aqui, a Sim. outra, eu tô dando o Sim. aval para ele. Sim. E assim as coisas funcionam melhor. E isso requer muita humildade, porque você realmente Sim. diminuir para você falar, não, aquele que toma a decisão, não sou mais Sim. eu, não sou mais o cara, sou o cara no meu quadrado. Tenho que ser o cara no meu quadrado, é o que eu tenho que entregar. Sim. Isso me ajudou a ter os seus Muito resultados. legal, porque a gente às vezes escuta assim, o que você não é bom, você tem que melhorar. Mas aí outro dia, ouvindo esses grandes players, falaram assim, na verdade, você tem que melhorar o que você já é muito bom, porque aí realmente você vai voar, né? E essa de você falar, de colocar as pessoas certas também na sua equipe, faz muita diferença. Porque às vezes a gente fica batendo a cabeça numa coisa que não é a nossa linha, não tem porquê, né? Muito legal. É eu fiz verdade. muito isso. Eu errei muito nisso. Então, eu queria dar conta de tudo, e eu achava que eu poderia desenvolver uma área. E eu acho que, assim, a grande escola foi ter trabalhado com meu marido. Porque eu cheguei para trabalhar com ele e eu sempre trabalhei sozinha, eu me achava. Não, eu me achava. Então chegou, e a gente independente, cuida do seu Sim, negócio quer fazer e tal. tudo. E você é sua única autoridade. Você não tem Sim, ninguém é por verdade. cima. Aí você tem um outro, você querendo ou não se choca. Sim. E olha que eu sou uma mulher que eu valorizo a submissão no Aham, lar. Eu sim. tenho alguns princípios, Sim. até que vem da minha cultura. A gente Aham. é mulher que gosta de equilibrar. Não Sim, sou claro. daquelas, eu me mando sozinha. Não. Sim. Imagina uma mulher que fosse nesse perfil. Sim, não precisa. A gente não tá a fim de pegar uma furadeira, né? Não, eu não tô também, eu tô de boa. Já tem muita coisa pra Não, fazer. eu prefiro passar maquiagem. Botãozinho, tá ótimo. Ai. Mas a gente começou a dar tanto choque, Sim. era tanto que quase que acabou o casamento. E houve um momento que eu parei para avaliar. Eu falei, olha, é muito ego, né? Sim, Olha, é o ego sai de você. Falei, cara, quem que deu mais certo, ele ou eu? Ele. Falei pra mim mesmo. Tem coisa que a gente tem que parar e falar, né? Nossa, que inteligente. Óbvio, você ainda tem que isso. se- Foi assim, foi numa conversa comigo mesma. Eu falei, quem deu mais certo? Ele, pronto. Então, a partir de hoje, você vai ouvir ele, você vai obedecer tudo que ele falar. E dito e feito. Tudo começou a fluir, porque ele tem a visão geral. Ele tem uma jornada, ele tem uma estratégia, ele é estrategista Sim. nato. E ele tem mais maldade nos negócios, que eu Sim. peco nisso, mas eu queria desenvolver a maldade, eu queria desenvolver tudo. Aham. E eu sempre comparo que a gente estava aqui se batendo. No momento que eu desci, os dois subimos. Olha que beleza. Então, favoreceu ele, favoreceu eu. Então, assim, Favorecer os negócios. negócio tudo. E com humildade. E hoje em dia, até hoje, se ele fala alguma direção, é essa que a gente tem que seguir e Sim. ponto final. E fluiu muito melhor. Agora, eu foquei no meu talento que eu faço 10 vezes melhor que ele. Maravilhoso. E que ele não... São áreas que ele não faz, não desenvolve essa área. E tudo flui muito melhor. Que delícia. Que delícia Muito de ouvir bom. isso, principalmente porque eu e a Pamela, a gente escuta muito, né, Pamela? Assim, alguém estava assistindo, sabe, aquela sua convidada falou isso. Isso que você falou dos seus quadrados é muito interessante, porque são habilidades. Não dá pra gente ser bom em tudo o tempo Não dá, todo, não dá, né? não dá. Vamos Reconhecer combinar. gente. isso é ótimo, é excelente. Não dá para ser bom em tudo o tempo todo. E vamos realmente fazer aquilo que nós somos bons Sim. em fazer, né? Isso faz a diferença, porque todos nós temos algo gritando dentro do nosso coração para ajudar as pessoas. Isso é um fato. É lógico que eu acho que às vezes demora a gente descobrir o nosso propósito e o que está latente no nosso coração, que Deus verdade. colocou para a nossa vida, que nós vamos abençoar as pessoas, porque todo mundo tem, viu? Não existe uma pessoa que nasceu Sim. sem, né? Porque Deus já nos criou assim. Com Então, certeza. é só o tempo da maturidade da gente entender. E quando eu escuto isso, é muito interessante. Que realmente, cada um no seu quadrado, a gente vai crescendo junto certeza. mais, né? Mas também requer aí uma maturidade para a gente reconhecer isso, Muita né? humildade. São habilidades Sim. humanas, né? E é Muito muito humildade, legal isso que, sim. que a Jenny falou também, que a Camila Grande, foi uma convidada também, que fez transição de carreira, saiu da área pública e foi empreender na área da moda.
E ela fala assim, meu mentor é meu marido, porque meu marido tinha essa visão dos negócios que eu precisava aprender, e ela tinha um olhar mais delicado, mais, né, sensível pra área da moda, e ela falou assim, encaixou completamente. E eu me coloco muito nessa situação, porque eu fiz transição de carreira esse ano, e a minha decisão foi muito igual a você. Eu pensei assim, bom, deixa eu pensar, eu gosto do meu trabalho, mas o meu marido tá mandando benzaço. Eu acho que tá na hora de eu sair e mergulhar com ele. Porque é aquela coisa de você saber o seu lugar, né? E colocar suas habilidades para o que vai agregar, né? Com certeza. E assim, acho que é desafiador, porque você trabalhar com o teu marido o tempo todo vira um pouquinho complexo em casa, os assuntos mistura sempre tudo, né? trabalho. Pura, E eu tenho uma tendência a ser workaholic, então Aham. tive que mudar muito, porque eu trabalhava de sábado, domingo, e era prazeroso, não era trabalho. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar. Legal. E ele já não, ele respeita muito os horários de trabalho, horário de lazer, em casa não se fala. Então, começou a dar um pouco de conflito. Você conseguindo equilibrar, Sim. funciona muito bem, porque no final, não tem pessoa que você mais admire, fora teus pais, do que teu marido. E com certeza ele tem habilidades que você não tem e se complementa com uma pessoa que você confia plenamente. Ah, sim. O foco é um só também, né? Para ambos ali. E a gente Tudo estava funciona. falando isso aqui no começo, até antes de gravar, que a gente sempre conversa isso, né, Pamela? Os nossos mentores, em Provérbios fala que nós temos que ter grandes mentores e que devemos chamar as pessoas com maior sabedoria ou com maiores habilidades para ser nossos conselheiros, né? Então, os nossos conselheiros, a grande maioria das vezes, os maiores estão próximo de nós, aos nossos lados. Sim. E aí, que a gente olha para o mercado e enxerga outros conselheiros, outros mentores, que são, óbvio, acho que todo mundo precisa ter os seus mentores, os seus conselheiros, Sim. é muito importante. Mas a grande maioria das vezes, até quando nós nos conhecemos, né? Sim. Uma coisa que marcou, eu e a Jenny, nós estávamos numa palestra juntas e era um momento de perguntas, e aí me marcou que a Jenny foi fazer uma pergunta e ela falou isso. Ela falou assim: olha, o meu mentor está em casa, assim. E o meu marido também foi muito meu mentor, assim, porque grande eu tinha muito isso de, não, vai dar certo, a gente precisa acreditar. E ele falava, Adriana, vai com calma, você tá confiando. Eu dava muito cheque em branco, assim, porque, assim, o que acontece? Às vezes a gente tá com tanta vontade de fazer Emocional. acontecer, e aí você olha do outro lado, parece que as pessoas também estão com esse mesmo empenho, e aí as coisas, e ele tem mais esse cuidado, assim, né? E eu vou querendo que as coisas aconteçam, sabe? Eu acho que é a nossa vontade. Às vezes, nós mulheres, a gente quer fazer acontecer, exato, E aí eles parece que pisam mais no freio, são mais seguros, não sei, né? É fundamental esse freio, né? E eu acho que também tem as características femininas e masculinas, que, né, a gente, bater papo, percebemos, é denominador comum dos 3 maridos, puxam o freio, então, e essa parte da emoção, que eles não têm como a gente, cada um na sua Que é esse negócio que você falou, né, quando você fala assim, essa não é a maldade, mas é que eles têm mais malícia de perceber. Porque eu acho que a mulher, assim, não sei, pelo menos comigo, eu acho que é mais fácil de levar na conversa ali, porque a gente começa a se animar, e aí a gente já sonha, a gente já vê tudo acontecer, só que a gente esquece que ainda tem uma outra parte, dura e dolorosa. Muito E eles enxergam mais isso, sem sombra de dúvida. Mas isso que é o que é bacana a gente conseguir enxergar isso, bom, eu tenho que ter a humildade de saber que eu estou empolgada demais e que eu estou enxergando tudo de bom e tem o lado ruim e tem aquela outra área que realmente eu não entendo. Sim. Uma coisa importante, até acrescentando, eu sempre falo que você não pode mandar naquilo que não sabe fazer. Então, hoje, assim, qualquer empregada na minha casa, qualquer ajudante, eu consigo resolver qualquer mancha do chão, da roupa, de tudo, porque eu sei fazer. Na empresa, se torna mais desafiador, porque, mas peraí, como é que eu vou mandar nas outras áreas se eu não tenho essa habilidade? Eu acho que um conhecimento básico, mínimo, a gente tem que ter. E deixar o executor, o que vai estar desenvolvendo no dia a dia, ele ser o excepcional. Assim como eu sou excepcional na minha área, mas o conhecimento mínimo a gente tem que ter. Sim. Não tem como a gente discutir de áreas. Eu estava semana passada estudando inteligência artificial, porque vai entrar. Então, fica muito difícil você delegar 100% e muito arriscado também. Sim. Você tem que ter um mínimo e você ir evoluindo, mas
numa profundidade diferente do que Sim. antigamente, que eu queria Né? ser especialista, exato, essa é a diferença. Exato. Foi muito bom ouvir a sua história, de você, do teu Obrigada. país, de você vir para cá. Isso é legal, é muito edificante, né, Pamela? Assim, porque eu também sou muito patriota, a Pamela, então nem se fala. Mas que assim, fervorosa. Aí sou eu que depois puxo a mão falamos. dela, viu, Luiz? Falar nada. Muito Contei. patriota, porque assim, a gente ama o nosso país e o quanto, então, eu tenho certeza que, óbvio, que foi um período muito desafiador para você nessa mudança, né? São duas dores, mudar de um país, mas mudar nessa circunstância. Sim. Então, eu queria saber o que mais te fascina no Brasil. É óbvio que foi a sua casa, vi que você empreendeu, que teve sucesso aqui, mas eu queria saber o que mais te fascina aqui no nosso país, independente do empreendedorismo. O que mais me fascina no Brasil é o brasileiro. Sou apaixonada pelo povo brasileiro. Eu enxergo ele com potencial. Assim, até agora nesses momentos políticos, todo aquele turbilhão de coisas, eu falava, gente, mas o povo aqui ele é tão especial. Eu enxergo assim que o povo ele tem tudo porque ele está na terra certa. Então, assim, eu tenho uma paixão pelo povo brasileiro e meu sonho, dentre os tantos sonhos, é que o povo consiga evoluir ao nível que merece. Sim. Merece, sabe? Acho que o verdade. brasileiro não percebe Não o percebe o valor, potencial que tem, né? que tem. Não percebe. Tanto que sempre é engraçado, quando eu falo com alguns brasileiros excepcionais do país, eu descrevo um Brasil, descrevo as pessoas que... Onde você viu isso? Eu falei, como assim? Olha para você. Então, é isso. Eu sou apaixonada pelo povo, principalmente pelo povo brasileiro. A gente fica feliz, né? De saber que uma pessoa de outro... Não, eu que tenho o Luiz, eu fico orgulhosa mesmo do Brasil. Não fala, Pamela, porque vai que alguém está assistindo a primeira vez. Seu marido... Meu marido ele é português, veio pro Brasil há 11 anos atrás, veio para ficar 6 meses só para estabelecer a empresa, mas se apaixonou pelo país e nunca mais voltou, mas a gente volta sempre, a família tá lá, né? Vai sempre, a sogra todo mata. ano. Mas, assim, eu falo assim, quando eu vou para fora, eu sempre falo bem do Brasil. Porque a gente tem um pouco esse... pelo menos alguns brasileiros, eu acho que eles vão e falam assim, Brasil é uma porcaria, Brasil não sei o que. Eu falo assim, gente, não! Nossas praias são maravilhosas, nosso povo é maravilhoso, nossa comida é boa. Eu, assim, eu falo assim... O povo recebe muito bem, maravilhosamente bem. Nós temos, e eu acho que a gente é tanta esse coisa povo. boa. Quando fala assim, o brasileiro não desiste nunca, porque eu acho que a gente não desiste mesmo. Na nossa história, se você pensar historicamente, o Brasil... Quantos BO já aconteceu e a gente se reergueu e foi, né? E aí, nesse sentido, qual o conselho que você falaria para os brasileiros? Qual o conselho você daria para eles? Olha, para enxergar o país com um olhar de quem quer enxergar uma oportunidade e não um problema. Eu acho que se o brasileiro ele mudasse e no lugar de ver problema, enxergasse oportunidade, como eu a vida toda fiz... assim, rainha de enxergar a oportunidade. Então, isso que mudou a minha vida. Estou falando, né, comecei com... Não tínhamos arroz, só tínhamos arroz para comer, eu enxerguei ali, bom, eu tenho que resolver. Uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Era meu mercado, na escola. E assim sempre fui. Então, se ele mudasse esse olhar, gente... o Brasil estaria assim no topo, porque não é só uma andorinha só não faz verão, não é isso que fala? É todos, é uma mudança realmente de mentalidade, de energia. Quando você não enxerga problema e enxerga oportunidade, tua energia muda, a energia da tua família, os teus resultados. Então, é isso, porque o Brasil é a terra das oportunidades. Eu também acredito muito nisso. Nossa. O Brasil, a escala brasileira, o que falta ainda no Brasil e o que tem de estruturado, ele tem um equilíbrio perfeito, o Brasil. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria perguntar quem é a mulher que mais te inspirou na sua jornada de vida, né? E que você deixe aí um recado para as mulheres, porque o teu produto tem muito a ver com as mulheres. Sim. Bom, a gente já falou dele aqui, mas eu queria que você falasse a mulher que mais te inspirou na tua jornada e que você deixasse um recado aí. Sim. Bom, a mulher que mais me inspirou na minha jornada foi a minha mãe, né? Ela chamava Dilmira. Foi uma mulher que me ensinou a força do trabalho, a sonhar, a realmente acreditar que eu podia, me colocou muito pensamento positivo. E eu acho que assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres,
que acreditem nelas, que acreditem. Eu sei que é difícil, porque a gente é minado por muita informação, né? E cada vez vai melhorando, mas quando a gente olha para trás, ainda, né? Gerações 30 anos, 40 anos, sofreram muito na infância. Uma plantação na mente de que a gente não podia, que era mais fraco. E a gente acreditar de que a gente pode. Eu acho que a gente consegue mudar, transformar o mundo através da mudança de nós e dos nossos filhos. Todo dia de manhã, por exemplo, eu acordo meu filho e aí, meu amor, bom dia e tal. Quem que vai mudar o mundo? A primeira palavra que eu falo, ele fala, eu. Quem vai ser o reflexo de Jesus hoje? Eu. Ai, que legal. Então, eu todos os dias, eu vou da escola, da minha casa até a escola, conversando com ele de formas que ele pode mudar o mundo. Como é que você pode mudar o mundo? Mudar o mundo não é ser um Elon Musk, criar uma série de coisas. Não, mudar o mundo está no nosso redor. O que nossos filhos podem impactar o universo deles com pequenos atos. Se cada uma de nós formasse um exército de transformadores do mundo, a gente transformaria o Brasil. De verdade. Gente, Nossa, que mensagem acabou, né? linda. Consigo mais nem falar nada, Brasil. Só obrigada, Vamos gratidão. Vamos mudar, Brasil. Aliás, eu consigo. Vamos ser realmente objetos de transformação dentro do nosso meio. E obrigada por A gente isso, pode, né, Pam? com certeza, não, tô aqui sem palavras. Eu acho que agora todo mundo, a última frase que vai ficar nesse episódio é: e vocês, incríveis, quem vai mudar o mundo? Então todo mundo vai ter que estar em casa respondendo. Eu, e vai lembrar da Jane, que mudou a história e tá mudando a história de várias mulheres, não é, Adriana? Podem escrever ali no isso. post como é que cada uma vai Olha mudar o isso. mundo, né? E, assim, só para finalizar, porque isso é um assunto que rende, a gente sempre acha que a gente, de alguma forma, ou não é capaz, ou que não é capaz, ou que a gente não vai atingir ninguém, né? E eu acho que, assim, eu falo isso, converso isso com a Pamela, a Pamela é muito mais engajada do que eu nas redes, mas o quanto isso impacta, porque assim, quanto a gente recebe mensagens positivas, né, de mulheres, de pessoas, de homens, gente, eu amei, não, eu decidi, vou abrir meu negócio, olha, eu amei isso, porque uma palavra, então assim, se a gente impacta uma pessoa, e tenha certeza que a sua história, meu amor, vai impactar uma não, mas vai impactar várias pessoas, porque tem muita gente que precisa ouvir o que você tem para dizer, porque a Sim, sua história já sim. muda, né, hoje a tua história, eu tô saindo daqui diferente, eu tenho certeza Com que a Pamela, certeza. quem tá assistindo vai ser tocada, vai ser diferente. Então é isso, né? Com certeza. E é aquela coisa, caminhando juntos também, a gente Sim. faz toda a diferença. Porque Sim. sozinho a gente não vai mudar o mundo, mas juntas a gente vai. Só da gente estar aqui hoje nesse podcast com a Adriana, que por meio da Adriana que eu tô conhecendo você e o público todo. Sim. Então, querendo ou não, é a união de todo mundo que Com faz a certeza. diferença. Então, obrigada a todo Obrigada mundo. a né? vocês. Obrigada, Obrigada, gratidão. amei. Vai ter Tchau, outra. tchau. Tchau, tchau, gente.